do espírito de opressão, Senhor, perseguição de toda casta, seja agora, Senhor, cancelada pelo teu poder, no nome de Jesus. Opera, Senhor, do teu poder, que a tua vontade seja feita, Senhor, nesta live, Senhor, que todos aqueles que tu queres salvar, todos aqueles que tu queres que ouçam essa mensagem e preparem-se para um novo ano, para entrarem na vontade de Deus e serem prósperos, serem guiados pelo Espírito Santo, serem guiados pelo cavaleiro branco, Senhor, serem puxados, Senhor, para o que a videira, a palavra seja viva, eles tenham reavivamento, Senhor, no nome de Jesus, quebra todo o jugo do inferno, quebra todo o jugo das trevas, quebra todo o jugo da maldição, Pai Santo, que realmente que o ano 2025 tenha trazido boas coisas, mas que o ano 2026 seja melhor ainda, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, santo, 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 santo és tu, Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e adoração, somente tu és digno, Senhor, em nome de Jesus. Oro para que todos que estão a entrar nesta live, Senhor, recebam, Senhor, de ti aquilo que vieram buscar, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra, ela é viva, Senhor, e ela prospera para tudo quanto é enviada, Senhor. Se há medicamento maior e melhor que não tem efeitos contrários, mas que prospera para a salvação, para curar, para libertar, para trazer paz, amor, harmonia e justiça para a nossa vida, é a tua palavra, Senhor. É o único medicamento na terra que não tem efeitos secundários prejudiciais, mas que surte o mesmo efeito para todos: salvação, saúde, vida eterna. Por isso te louvamos, te adoramos, te agradecemos pelo poder da tua palavra. Eu oro para que ela seja viva, eu oro para que o seu Santo Espírito coopere conosco, tanto eu que estou a ministrá-la, tanto aqueles que estão a ouvir. Eu oro para que tenhamos ouvidos atentos, libertos, Senhor. Unge os ouvidos de todos aqueles que estão a entrar, Senhor. Prepara o coração para que seja um verdadeiro solo, um solo fértil em que a palavra vai e ela encontre raízes, Senhor, ela encontre um terreno fértil para que ela crie raízes fortes e cada um de nós, o templo, nosso coração, seja um templo forte, uma torre forte para Jesus Cristo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos, apostolana, ministrar aqui a elegância espiritual. O que é elegância espiritual, amados? O que é que vocês entendem por elegância espiritual? Ora, é muito importante que nós tenhamos comunhão com Deus para que nós entendamos certos termos, que Deus manifesta a cada um à sua maneira, e Deus, quando fala conosco, Ele quer passar-nos uma mensagem. Quando Ele fala de elegância espiritual, é ter a nossa alma, nosso coração, a nossa mente revestido de todo o poder, de toda a armadura. Isso quer dizer que nós estamos realmente elegantes. O nosso jejum, nossa oração não é apenas para alcançarmos um alvo hoje ou um alvo quando nós temos, mas o nosso jejum e nossa oração é para que o nosso espírito esteja em forma, esteja dinâmico, esteja cheio de energia, esteja cheio de fé, esteja com as vestes limpas, e nós estamos a fluir no poder do Espírito do amor, estamos a fluir no sobrenatural de Deus. E quando é assim, quer dizer que estamos na videira. Quando o nosso espírito, o nosso espírito está elegante, quando a nossa alma está lavada, quando o nosso coração está revestido do escudo da fé, amados, então nós somos elegantes espirituais. Nós somos elegantes espirituais. É muito importante que você entenda a elegância física. Elegância física é aquela que nós trabalhamos o corpo, nós fazemos exercício todos os dias. Eu, quando fazia muito exercício, eu vou usar mesmo o termo, eu era fanática por exercício físico.
As pessoas que agora veem com este volume no corpo devem estar dizendo, mas por que ela está assim? Ela sempre era assim, ela sempre foi assim, mas agora estou a cuidar da alma. Há um momento para tudo. Antes eu cuidava do corpo, agora eu cuido da alma, mas o cuidar do corpo está a caminho, amado, está a caminho. Então, naquela altura, eu não conhecia Deus, não é? Mas agora eu conheço a Deus, e no nível que eu estou com Deus, eu tenho que priorizar para que Deus alcance aquilo que Ele quer alcançar através de mim, alcançar aquilo que Ele quer alcançar. Então, há de chegar o tempo em que vou combinar as duas coisas. Nós temos que cuidar do corpo, amados. Isto não quer dizer que não cuidamos do corpo, porque o corpo, quando está bem, também promove uma alma sã, promove uma mente sã. Mas quando se trata de elegância espiritual, nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando se trata de elegância espiritual, nós temos a nossa alma revestida de toda a armadura, segundo Efésios 6. O que é estar revestido de toda a armadura de Deus é ter o escudo da fé em dia, é ter o nosso coração cheio da palavra de Deus, do Espírito, para que a qualquer momento ela saia como espada para aniquilar o poder do inimigo, para aniquilar a enfermidade, para aniquilar a pobreza, quer seja financeira, quer seja da mente, quer seja de que casta seja a pobreza. Nós temos a nossa cabeça, a nossa mente revestida com o capacete da salvação. Amados, o capacete de salvação é nós cuidarmos da nossa mente, porque a mente é um campo de batalha, e se nós não tivermos a fé, o nosso coração não estiver revestido do escudo da fé, e nós andarmos pela fé, ou seja, nós não tivermos a elegância espiritual, nosso coração, nós temos que guardar o coração, porque é do coração que sai a fonte da vida. Se nós não soubermos operar no sobrenatural de Deus, o que é que vai acontecer, amados? A mente torna-se num campo de batalha. Então a nossa mente tem que estar revestida com o capacete da salvação, para que ela não seja atingida com setas inflamadas do maligno, do que vem do norte, sul, este, oeste, sabe lá Deus de onde vem. Então a elegância espiritual não tem só a ver com jejum e oração. A verdadeira elegância espiritual, amados, está baseado num versículo só, mas que cobre todos os outros versículos. Está baseada num versículo apenas, mas que cobre todos os outros versículos, incluindo o novo mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, que está lá em João capítulo 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, para que todos saibam que vós sois feitos filhos de Deus. Este e todos os outros mandamentos está incorporado num só versículo, amado. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Só, amados, segui a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Só neste versículo, amado. Se você entender a essência, a profundeza deste versículo, então você vai ser elegante espiritual. A tua elegância vai ser excelente para servir um Deus de excelência. Então, Deus falou fortemente este versículo ontem. Ele falou mesmo, elegância espiritual. Elegância espiritual. Então, e foi me dando trechos e eu entendi. Eu vim trazer para você notícias do reino, notícias de reino, para que você estão a enviar-me. Eu não estou a ver, amado. Eu tenho aqui uma nota para mostrar apreciação pelos gifts, comments e likes em Inspireview. Eu não estou a ver, eu estou tão preocupada em trazer a palavra para que você receba a palavra, estou tão focada que não estou a ver nada. Se você vê, se você tem me dado aquilo,
todas essas coisas que ali puseram, amados. Então, eu recebo em nome de Jesus e é para Ele, eu consagro para Ele, e todos aqueles que entram nesta live e deixam esses encorajamentos, amados, que é sempre um encorajamento para nós, quer dizer que nós estamos a comunicar, quer dizer que a palavra do Senhor está a ser ouvida, não só aqui, mas em todo lugar, que seja um pouquinho que você entra, fica 1 ou 2 minutos, o pouquinho que você ouve, eu oro para que esse pouquinho que você ouve te fortaleça, te edifique e que você leve e também passe para os outros. Tenho aqui as missionárias, eu agradeço as missionárias que vão vendo aquilo que está as mensagens e vão respondendo os comentários, porque eu não consigo fazer tudo. Amados, vamos entender, cada macaco no seu galho. Eu não consigo fazer tudo. Eu sei que tenho muitos talentos, mas quando se trata de tecnologia, eu peço ao Senhor socorro. O Senhor me socorre, venha meu socorro e venha ajudar. Deus tem enviado muitas pessoas, mas eu quero que alguém se voluntarie para poder então ajudar-me nesta área, para que tenhamos uma imagem mais nítida, para que o som seja seja melhor e tudo mais, amados, porque eu não tenho este talento. Eu louvo e agradeço a Deus por o Senhor me ter encorajado e me ajudado para estar ao vivo, porque caso contrário, você também nem veria aqui o meu rosto, porque isto é um Deus nos acuda. Então, amados, que Deus te abençoe, todos esses likes e por aí fora, amados, eu recebo em nome de Jesus e que estes lives revertam para essas apreciações, encorajamentos e tudo mais, revertam a sua vida a 100 vezes tanto em nome de Jesus, em bênçãos do Abraão. Amém? Então, o Senhor, quando falou sobre elegância espiritual, Ele me levou a uma sequência de profecia, das últimas profecias que Ele me tem dado, que eu tenho passado, e a última que Ele deu foi no dia 27. Ele disse: a videira está seca numa determinada igreja, que não, ele diz para não divulgar, já ultrapassamos essa fase, mas ele também disse: a videira está seca em muitas das minhas igrejas, mas eu moverei o moinho. A água está parada, mas eu moverei o moinho. A videira está seca em muitas das minhas igrejas, a água está parada, mas eu moverei o moinho. Amados, durante este 2026, a forma como cada um tem a sua forma de viver, de conduzir a sua vida, a forma como você conduziu a tua vida, se você não pôs Deus em primeiro lugar, não deu glórias a Deus, não produziu frutos do Espírito, e a todo tempo você tem ouvido a palavra, não só neste ministério, mas também nos outros ministérios, você é assíduo a ouvir a palavra quer no TikTok, quer nas outras redes sociais, mas você não tem praticado a palavra, isso quer dizer que o moinho, a videira secou em si. Nós podemos orar, amados, mas se nós estamos a produzir fruto do Espírito Santo, se nós estamos a arrepender, o que é produzir fruto do Espírito Santo? O produzir fruto do Espírito Santo só vem com negar o pecado. E quando nós negamos o pecado, isso quer dizer que nós nos arrependemos. Primeiro começa por arrependimento. Produzir fruto do Espírito Santo começa primeiro por arrependimento. Reconhecemos que somos pecadores e que aquela área estamos a pecar contra o Senhor, ou estamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está triste em nós, ele não produz fruto, porque ele não move. E então aí a água fica parada. Nós não produzimos frutos do Espírito Santo, e é isso que Jesus diz: a videira está seca. A videira está seca, a água está parada. E a água está parada, então a água, quando está parada, o que acontece ao moinho? Também para, não move. Então, se o moinho está parado, ele diz: eu moverei o moinho. Agora, quando ele diz: eu moverei o moinho, agora vamos ver por que ele vai mover o moinho.
Há várias razões pela qual ele vai mover o moinho. Se todos aqueles que têm ouvido a palavra, ninguém tem praticado a palavra, ninguém tem ouvido a voz dele, não tem mudado de atitude, não tem feito o que ele tem pedido, e a todo tempo sabe, ouviu e recebeu, mas não agiu nesta fé, então a água está parada. E se a água está parada, então não está a produzir fruto do Espírito Santo. Isso quer dizer que a videira está seca, a palavra está seca, a palavra não está viva em si, e então a palavra está seca. Então, se a palavra está seca, ele mesmo assim, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele ama-nos, ele ama a sua igreja, ele ama a cada um de nós, ele não nos abandona a qualquer maneira, amados. Nós abandonamos a Jesus, nós abandonamos uns aos outros por um bocadinho de coisa que fazemos uns aos outros. Aí eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha vida. Eu nunca imaginaria que essa pessoa fosse capaz de fazer-me isto. Nós reclamamos, nós blasfemamos contra a pessoa, nós abandonamos as pessoas, nós não cumprimentamos mais, nós até desligamos a pessoa, bloqueamos a pessoa do telemóvel. Pode ser família que nós convivemos muito, mas bastou uma coisa má que a pessoa nos fez, não há capacidade em nós de perdoarmos e dizer, pronto, eu também sou pecador, você pecou hoje, mas amanhã não sei se eu peco, eu te perdoo e pronto, vamos reconciliar. Não há esta atitude no coração, mas Jesus, ele nos perdoa de segundo a segundo, amados. Se nós soubéssemos o quanto nós pecamos contra o nosso Deus, só no pensamento, a cada momento, nós sabemos que ele nos abençoa, ele nos tem abençoado tanto, mas bastou algo não estar a correr bem e que nossa fé baixou, a nossa fé vacilou, nós já começamos a falar mal de Deus. É verdade ou não é, amados? Eu estou a falar alguma coisa que não seja mentira? É por isso que nós somos limitados, nós somos seres humanos limitados pela natureza pecaminosa, não é? Mas ele, como conhece essa limitação, ele nos encoraja, ele nos esforça, ele nos empurra. Por isso é que ele disse, eu moverei o moinho. A água está parada, eu moverei o moinho. A videira secou, não tem problema. Eu vou regar a videira. A videira. O moinho parou, não tem problema. Eu vou mover o moinho. A carroça parou, não tem estresse. Eu sou o cavalo branco. Vocês são a minha carroça. Eu puxarei a carroça. Eu vos esforçarei. Eu puxarei. Se o barco parou, não tem problema. Eu sou aquele que conduz o barco. O barco vai mover. Então, amados, por isso é que eu disse, neste versículo, a elegância espiritual vem por praticar apenas este versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos tem a ver com o que, amados? Amar e ser amado. Libertar o perdão para ser perdoado. Suportarmos uns aos outros. Não criticar, não apontar o dedo, não sujeitar os nossos irmãos, seja lá quem for, o nosso próximo, ao jugo de servidão. O que é o jugo de servidão? É quando nós queremos que as pessoas façam a nossa vontade e que esta vontade que nós queremos que a pessoa faça não é justa, é injusta. Nós escravizarmos outra pessoa. Neste versículo, amados, resume a tudo aquilo que nós fazemos que viola ou transgride os direitos humanos do nosso próximo. Tudo que nós fazemos que não é bom nem para nós, mas nós fazemos aos outros, nós deixamos de seguir a paz com todos. Nós não estamos a cumprir esse versículo. E se nós não estamos a cumprir esse versículo, seguir a paz com todos, então o que é que vai acontecer? Nós vamos violar o novo mandamento. Nós vamos transgredir o novo mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou em João capítulo 13, versículo 34. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E quando ele diz, no mesmo versículo, o apóstolo Paulo também diz às igrejas de Hebreu, seguir a paz com todos, mas sem a santificação,
Sem a santificação, quer dizer que nós temos a santificação vem como, amados? Vem por obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, vem por sujeitar a sua palavra, vem por vencer injustiças, amados. Se nós não sujeitarmos a Deus, quer dizer que nós estamos em transgressão, nós nunca vamos fazer a palavra, porque a palavra às vezes é dura para praticarmos, mas se é um mandamento, não há que questioná-la. Temos que praticá-la. Uma palavra de Deus que eu acho muito difícil de praticar é o Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45. Você abre a tua Bíblia e leia, amados. Quando Jesus diz que nós temos que perdoar os nossos inimigos. Amados, é a coisa mais difícil para qualquer ser humano. Mas ele diz, tudo é possível para aquele que crê. Por isso é que nós temos que multiplicar, temos que trabalhar na nossa fé, temos que fazer a nossa fé crescer. A nossa fé só vem por ouvir a palavra de Deus, e ela é liberta. A nossa fé cresce mais e fortalece mais quando nós praticamos a palavra de Deus, porque quando nós praticamos, nós estamos a ser fiel a Deus, e Jesus, ele manifesta-se na nossa vida. Nós temos experiência com Deus, e tudo começa a ser fácil. Com Jesus tudo começa a ser canja, amados, começa a ser fácil, porque ele é fiel, ele vem, ele mostra-nos o seu poder, e nós ganhamos essa experiência. É um testemunho que nos eleva, que nos fortalece, que nos encoraja, que eleva a nossa fé a um nível que nós acreditamos, não, Deus está vivo, porque era impossível na minha força alguém me fazer um mal deste tão grande, ter acabado com tudo aquilo que eu construí com tanto esforço, com tanto dinheiro e por aí fora, e a pessoa fez destruir tudo, destruiu toda a minha vida. E eu, pelo fato de eu ter liberto o meu perdão, Deus está a reconstruir a minha vida. Eu estou a ver a mão de Deus, amado. Por quê? Porque sujeitou a Deus. O Tiago 4,7 entrou em ação. O Tiago 4,7, quando entra em ação, o que está escrito em Tiago 4,7? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus e fazendo a sua palavra, mesmo que ela nos doa, estamos a resistir o quê? As obras infrutuosas das trevas, estamos a resistir às astutas ciladas do diabo, e estamos a provar ao inferno que nós podemos ser fracos na carne, mas o nosso espírito está forte. Nós estamos fortes no nosso espírito, nós estamos a praticar, o mundo não vê, mas nós estamos a ver. E então nisso, amados, é que vai nos levar à santificação. A obediência nos leva à santificação. A obediência nos leva a consagrarmos mais para Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós abstemos muito do mundo. Nós saímos da porta larga, entramos na porta estreita. Só esse versículo, amados, é aquilo que eu disse. Só esse versículo, ele vale por quase todos os versículos que estão na Bíblia. E foi isso que Jesus Cristo fez com o Pai. Ele seguiu a paz com todos durante o tempo que ele peregrinou, especialmente no período em que ele cumpriu o seu ministério. Ele teve discípulos, ele teve responsabilidades, teve discípulos na sua liderança, debaixo da sua autoridade e responsabilidade. Ele seguiu a paz com todos. E como é que eu sei? Ele mesmo me disse, Ana Isabel, eu dava-me com todos os meus discípulos, já viu? Ele seguiu a paz com todos os seus discípulos, mas o João me compreendia. Ele quer que você o compreenda. Quando você o compreender, você vai se santificar para ele. Quando você o compreender, você vai o honrar. Quando você o compreender, você vai abster do mundo, vai sair da porta larga, entra na porta estreita. Quando você compreender a Jesus, você entra dentro do plano da salvação dele, para que você o honre. Você vai dizer, não, aquela rude cruz não foi em vão. O sangue derramado não foi em vão. Esse sangue derramado foi para perdão dos meus pecados. Eu vou perdoar. Eu vou vencer a injustiça. Eu vou fortalecer-me no Senhor. Ele diz que para nós perdoarmos os nossos inimigos, não tem problema. Se ele diz, é um mandamento. Então eu vou cumprir este mandamento. Mesmo que a pessoa não queira falar comigo, mas se a pessoa aparecer na minha frente, eu vou cumprimentar a pessoa. Eu vou provar a Jesus que eu não tenho mágoa no meu coração. Eu vou provar a Jesus que eu não tenho rancor. Eu vou provar a Jesus
Jesus, que eu sigo a paz com todos. Não importa se você seja negro, seja branco, amarelo ou castanho, eu não vou discriminar. Eu vou promover a igualdade, vou promover a diversidade, vou promover a inclusão, porque Deus, ele veio, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todos que creem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Quer você creia, quer não, eu vou te perdoar, né? Porque Jesus Cristo veio para todos, ele veio para o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu vou cumprir. É dura a perdoar os nossos inimigos, mas eu vou perdoar. Porque Jesus Cristo não veio condenar, ele veio salvar. Então eu sou discípulo, então eu tenho que seguir as pisadas dele. Eu tenho que carregar a minha cruz com paciência. Vai doer? Vai. Eu vou gritar? Vou. Mas vai me curar e vai me salvar. Isso é que é, amados, elegância espiritual. E quando nós jejuarmos, amados, jejum é espiritual. Jejum é espiritual. É muito importante que nós entendamos. Jejum para perder peso é muito bom. É muito bom. Nós às vezes, quando no nosso meio, amados, há pessoas que fazem jejum e emagrecem muito e não querem fazer muito jejum porque emagrecem. E eu estou farta de dizer, você não tem que preocupar com o corpo. O corpo é para os olhos, amados, mas a alma é para Jesus Cristo. Nós temos que preocupar com o nosso bem-estar, não é? Sim. A pessoa, eu espero que esteja aqui a pessoa que eu tenho exortado a não parar de fazer jejum. Claro que temos que fazer jejum com sabedoria, temos que fazer jejum com inteligência, porque nós não podemos agora estar a fazer jejum 24 horas sobre 24 horas quando Deus não manda. Há jejum que Deus nos põe mesmo jejum, não é? Nós temos que fazer quando Deus manda, temos que fazer, mesmo que ele diga você fique 2 dias, 3 dias sem comer. Às vezes Deus me diz isso e ele diz, ai Senhor, vai ser duro, mas tem que fazer, porque ele quer cumprir algo em nós. Se nós queremos ver a glória de Deus, temos que obedecer. Isto é elegância espiritual, amados. Isto é elegância espiritual. Obediência traz elegância espiritual. Porque nós vemos a glória de Deus na nossa vida e os outros também vão ver. E quando vem nos perguntar o que é que estás a fazer, nós vamos dar a receita. Jesus Cristo. Nós vamos dar a receita. Jesus Cristo. Toda essa minha elegância espiritual, amados, é Jesus Cristo. Eu oro, eu fluo na oração, eu fluo no Espírito Santo. As palavras eu não fico à procura de palavras, porque o meu espírito está elegante. Amados, Marlene, eu não estou a ver aqui os comentários. Aqueles que estão a ver os comentários vão Marlene, a missionária Marlene e Darlene vão respondendo e vão me ajudando, se faz favor, tá bem, queridas? Deus vos abençoe e vos capacite com esta plataforma que para mim é um Deus nos acuda. É uma plataforma, amados, abençoada, tem dado oportunidade a muitos. Eu não tenho muito tempo, eu peço perdão nos bastidores, tenho muito que fazer. Eu às vezes entro e com a minha filha vamos navegando para ela ver outras coisas. Tem muitas coisas boas aqui nesta plataforma do TikTok, e eu levo ela para nós divertirmos um pouquinho, mas eu não sei fazer, não sei usar muito. Então, isto que eu estou a conseguir, amados, vamos dar glórias a Deus, que pelo menos eu consigo aparecer ali e falar um bocadinho. As imagens ficam ali todas aqui muito, muito descontroladas, mas eu espero que você consiga ver o meu rosto e saiba que ele é um rosto de glória de Deus. Amém? Então, vamos ver o jejum. Não para termos elegância espiritual, o jejum não pode ser descurado de oração. Jejum não pode ser descurado de meditar na palavra.
não é? Tem que ser acompanhado, amado, para dar frutos, para produzir um fruto certo, porque senão não vai produzir frutos pela qual o jejum que nós propusermos no nosso coração fazer, nós não vamos alcançar este alvo. Nós estamos a fazer o jejum, mas estamos em todo lado. Nós estamos a fazer o jejum, mas estamos a conversar com todos aqueles, saímos fora do espírito, temos conversas que não é lícita, de preferência o jejum é requerido ter um retiro espiritual, mas nós sabemos que a vida é corrida, nós sabemos que muitos que trabalham muitas horas têm pouco tempo, o Senhor entende, mas o importante é que nós reverenciemos o espírito do jejum, tem que vir no espírito certo para trazer elegância espiritual. Se o jejum não for feito com o espírito certo, não vamos adquirir a elegância espiritual. Nós determinamos uma hora, o jejum mais eficaz é de 6 horas, amados. Mas o jejum excelente é de 12 horas. E o jejum para mais do que excelente, super excelente, é de 24 horas. De 24 horas. O dia todo sem comer e a noite toda sem comer. Completar um jejum de 24 horas. Esse é o jejum top. Excelente. E quando nós estamos nesse jejum, claro que se você tiver férias, amados, faça mais. Mas se tirou esse dia para fazer jejum, faça-o de uma forma para que seja honrado, que Deus fez, o nome do Senhor seja honrado. Ele te vai capacitar nesse jejum, Ele te vai capacitar nesse jejum, Ele te vai levar para um nível acima nesse jejum, Ele te vai curar até de enfermidade que você não sabia que tinha, Ele vai curar nesse jejum, Ele te vai revelar coisas que você vai ficar assim, eu já tinha ouvido falar desse versículo, eu já meditei nesse versículo tantas vezes, mas nunca tive essa revelação. Este é o Deus excelente que nós servimos. Você não está fazendo um jejum excelente, então você está a tocar na excelência de Deus. Então ela será dada a ti, ela será revelada a ti. Você vai receber a excelência de Deus. Isto é, amados, elegância espiritual. Quando nós recebemos a excelência de Deus, recebemos a elegância espiritual. E o jejum como se nós queremos atingir a excelência espiritual, amados, nós temos que vigiar, amados, especialmente na hora de noite. Aquele que vigia, é impossível não atingir a excelência da elegância espiritual. Aquele que vigia atinge, por quê? Porque nesse período Deus revela muito mais coisas, amados. Deus revela coisas que teu olho não viu, coisas que você nunca imaginou que você iria saber no oculto. Você e Deus ali, você está a louvar, está a adorar, Deus está a mostrar, Deus está a falar, Deus está a revelar, Deus está a instruir, Deus está a corrigir, Deus está a fechar as tuas brechas, as brechas da tua vida, da vida da tua família, da brecha da tua casa. Amados, quantas vezes eu estou a orar e Deus mostra a janela da minha casa aberta, e eu fecho os olhos. Isto aqui nós estamos na brecha. O que é que Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Orai e vigiar para que não caís em tentação. Não cair em tentação não tem só a ver com nós pecarmos, mas é também o inimigo nos tenta. O inimigo bate, quer dizer, ele não bate a porta, ele tenta entrar por outras vias da nossa vida que nós não damos conta, mas como nós estamos na brecha, nós estamos a vigiar, Deus revela. E quando Deus revela, olha, esta porta aqui está aberta, aquela porta ali está aberta, então naquele momento Deus nos ajuda a fechar essa brecha. Isso nos traz o quê? Elegância espiritual. Elegância espiritual é forte, é um espírito forte. Elegância espiritual nos leva a um nível de intimidade com Deus de excelência. A elegância espiritual nos faz mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Elegância espiritual nos aproxima de Deus. Elegância espiritual nos faz receber favores de Deus. Elegância espiritual nos coloca no patamar de bênçãos do Abraão. Elegância espiritual abre as janelas do céu para ti e para mim. É muito importante que você entenda isso. Mas neste ano de 2026 que vamos entrar, amados, todos aqueles que não atingiram o mínimo da elegância espiritual, Deus vai mover o moinho, se o moinho parou. Deus vai reavivar a videira, se a videira secou.
Deus vai puxar a carroça se a carroça parou. Deus vai mover o barco se o barco parou, empacou. Neste ano de 2026, você prepara. Vai haver muitos que vão orar e vigiar, e até disseram, até blasfemaram contra aqueles que oravam e vigiavam. Ele vai ser aquele que vai correr para a casa de Deus, quando ele mesmo, ao longo de 2021, 22, 23, 24, do ano 2025, não se arrependeu, diz, eu não preciso de congregar, eu oro aqui em casa mesmo, eu agora tenho todas as pregações no TikTok, no Facebook, em tudo que eu não preciso de congregar. Neste ano 2026, a carroça vai andar. Nesse ano de 2026, o moinho vai mover. Neste ano de 2026, o barco vai mover. Neste ano de 2026, a videira vai jorrar, rios de água viva vão fluir. Porque a videira vai fluir, a seiva vai sair da tua videira. Você só vai querer evangelizar, você vai querer evangelizar teu filho. Amados, escreva isso que eu te estou a dizer. Escreva isso que eu te estou a dizer. Anota o dia, anota a hora em que eu estou a dizer que a apóstola Ana falou isto. Que ela profetizou. Deus profetizou pela boca dela. Eu vou voltar a ler, está aqui. A videira está seca nas minhas igrejas. Água parada. Água parada. Aí eu não preciso de ir à igreja, eu oro mesmo em casa. Você que tantas vezes falou, aí eu busco a presença de Deus em casa, você vai servir, você vai ser diácono, você vai ser presbítero, você vai subir de trono, você vai ser pastora, você vai ser evangelista, você vai para todo mundo. Você vai para todo mundo. Coisa que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu. É aquilo que Deus vai agarrar em você e vai fazer. O moinho vai mover. No fim, o moinho vai mover com força toda. A carroça vai puxar, as rodas vão correr com toda a força. Isso eu te garanto, porque aquele que me disse, o nome dele ele disse, eu sou o cavalo branco, eu sou o fiel, o verdadeiro. A minha palavra é viva, eficaz e prospera para tudo quanto é enviada. Ele não é mentiroso, nem filho do homem para que se arrependa. Operando ele, quem se susterá? Operando ele, quem se susterá? Nada, nem ninguém. Ao grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir em força, majestade e poder, buscar a sua igreja amada. Ele disse, eu estou a recolher no celeiro. Não pensa você que água parada, você vai entrar no celeiro. Ele não consegue pôr no celeiro alguém que não está a produzir fruto. Alguém que não está a produzir fruto, o que acontece? A videira secou. A videira se secou. A semente de salvação está morta, ou extraviou, ou morreu, ou ficou coberta de joio. Ele vai recolher no celeiro para levar para o trono dele? Não vai. Então, o moinho tem que andar. A videira vai sair dele, ou seja, da palavra. A videira é a palavra. Ele, quando estava aqui na terra, ele era a videira, porque Jesus Cristo é a palavra, ele e a palavra são um. Agora ele foi ao Pai, a palavra é aquela que ele deixou para os discípulos testemunharem dele, que é vivificada pelo poder do Espírito Santo. E quando ele diz para você congregar, é para que você vá aprender com aqueles que ele ungiu, treinou, capacitou, aprovou e enviou para a seara, para poder te dar um alimento regrado, para que você tenha um menu vindo por ele, feito por ele, para promover o teu novo nascimento, para promover a tua santificação, sem a qual você não verá Deus, para promover, para preparar um caminho para que você adore, louve e adore, sirva a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Você quer algo melhor, amado? É impossível. É impossível. Deus está preocupado com a sua ovelha. Ele está preocupado com a sua igreja. Você é a igreja dele. Eu sou a igreja dele. Ele está a trabalhar nos bastidores. Nós não vemos, mas ele está a trabalhar nos bastidores. Ele trabalha de formas misteriosas nos caminhos. Os pensamentos dele são muito altos, amados. Eu e você não conhecemos os pensamentos de Deus. Se alguém diz-me que conhece os pensamentos de Deus, eu vou orar pelo mentiroso, porque ninguém conhece. Nem mesmo o apóstolo. Nem mesmo o apóstolo João, que era o amigo precioso
precioso de Jesus Cristo, o amigo amante, o cavaleiro andante, amigo de Deus, onde Jesus, o cavaleiro andante, onde Jesus ia, ele ia. Onde Jesus estava, ele estava. Ele não parava. Ele estava atrás do mestre para tudo. Ele conhecia muitos segredos de Deus. Por isso é que ele compreendia. Nem ele sabia se os pensamentos de Deus, Deus é Pai. Se o dia da vinda do Filho, o dia em que Deus vai acabar o mundo, nem o Filho sabe, então a nós é que ele vai revelar. Isto é muita audácia, não é? Se nem o filho dele, que ele deu preeminência, que honrou, coroou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que ao nome do Filho todo joelho se dobre, para que ao nome do Filho toda língua confessa que o Filho é o Senhor, para a glória de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. A nós é que ele vai revelar os segredos que ele nem a Filho revela. Vamos raciocinar, amados. Então ninguém conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus à medida que Deus nos revela, à medida que somos fiéis, à medida que vamos adquirindo a elegância espiritual. Nós vamos conhecendo a Deus porque Deus vai nos acrescentando essa fé. Ele vai nos dando a revelação. Ele vai nos dando a conhecer. Ele nos corrige, ele nos instrui, ele endireita as nossas veredas. Nós vamos adquirindo valores que nós nunca imaginamos adquirir, mas é o poder dele, é o amor dele, é a bondade, é a fidelidade dele, que ele diz: se você crê em mim, você verá a minha glória. Se tu creres, verás a minha glória. Então, se você crê, então busca a elegância espiritual. E se você não tem buscado, mas você tem ouvido que o Senhor tem te chamado ao arrependimento, você tem ouvido que o Senhor tem te dito endireita as tuas veredas, se você tem ouvido que o Senhor tem te dito tal fulano, vamos ver aqui quem é que está aqui. Elder Pereira, amas-me? Marlene, Darlene, Firmina, Adelaide Conceição, mais quem? Sani, Sara, e outros que têm estado aqui. Amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Se você não tem ouvido a voz do Senhor a te chamar para você congregar, para que Deus faça de você uma árvore grande, uma videira que dê fruto pela qual ela é enviada, se você não produziu fruto pela qual Jesus Cristo te enviou, se enviou a semente da salvação e vida eterna, a semente de trigo, se você não produziu o fruto da videira, você produziu abrolhos neste finais do 2026, desde quando você conheceu Jesus. Leia lá Isaías 5 para você entender os frutos de uvas e que Deus semeou. Deus disse que ele semeou frutos de uva, mas ele viu agora que deu fruto de abrolhos. Se você produziu abrolhos, então prepara. Neste 2026, amados, isso não é para te assustar, porque a palavra de Deus não é para assustar. A palavra de Deus é para libertar. Conhecerás a verdade vos libertará. Então, neste 2026, Deus vai fazer com que você produza frutos do Espírito Santo. Creia nisso, amados, e receba, porque isto é salvação para a tua alma, é salvação para a tua casa, é salvação para a tua família, que vai começar por você. E vai começar por você. Quem se juntou a nós agora, Sani, a Lassa e os outros, amados, sejam bem-vindos a essa live. Esta live é para te ensinar a construir uma vida em que você vai adquirir uma natureza de Deus com elegância espiritual. A velha natureza vai ficar para o ano velho e o ano novo vai dar lugar à nova natureza. Berlan, Luana, seja bem-vindo. Prepare-se, porque no ano 2026 vai ser um ano em que Deus vai transformar muitas vidas, em que Deus vai transformar muitas famílias, nações vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Creia, amado, creia, porque vai acontecer. Nações vão adorar a Deus em espírito
espírito e em verdade. Muitos têm recusado a Deus, muitos a mornidão esfriou, muitos saíram do caminho de Deus, estão a pecar, mas ainda acham que estão bem, amados. Muitos têm abominado o coração de Deus. Deus tem enviado profetas, evangelistas, mestres, para lhes reavivar, mas até abra a boca e diz: eu não creio, eu não congrego, porque eu estou bem mesmo assim, e vão e aproveitam com a desculpa do mal pagador, a desculpa do inferno, que diz: é porque as igrejas estão a pecar, eu não vou à igreja. Isso é desculpa de mal pagador, amado. Se você ama Deus, Deus vai te conduzir para uma igreja em que você será bem recebido e você receberá o poder de Deus, você receberá o verdadeiro pão da vida, pão que alimenta, pão que sustenta, pão que sara, pão que cura, pão que liberta, pão que santifica, te regenera e te prepara para receber o Senhor, te prepara o teu vaso para ficar cheio da unção, cheio o azeite ali no candeeiro bem aceso, o primeiro amor ali ao rubro, para receber o teu Senhor. Amém, amados? Amém? Então, vamos dar aqui um exemplo do que aconteceu com o Sansão. O Sansão, durante a sua vida, ele tinha a promessa de Deus, ele tinha o selo de Deus. O selo de Deus simbolizava pela força que Deus lhe deu nos cabelos. Isso está em Juízes 16. E, entretanto, o Sansão estava na porta estreita. O Sansão estava dentro da vontade de Deus, até ele decidir se enamorar de Dalila. E quando ele se enamorou de Dalila, ele descurou-se da vontade de Deus, ele saiu fora da vontade de Deus. Muitos cuidam que pelo fato de terem a Deus e conhecerem a Deus e por o Senhor estar a abençoar, cuidam que podem fazer agora qualquer coisa e tomam a liberdade que Deus nos dá, transformam em libertinagem. Passamos a ser libertinos. E é isso que o Sansão passou a ser, libertino. E como ele aí namorou-se, ele não guardou o coração. Ele não se namorou com sabedoria. Ele não fortaleceu o seu coração e não revestiu a sua cabeça com o capacete da salvação. Então, o inimigo usou-se da Dalila para o levar ao Egito. Usou-se da Dalila para tirá-lo da porta estreita. Usou-se da Dalila para tirar-lhe do caminho de Jesus Cristo, que é o caminho para o Pai. E o que aconteceu a ele? Ele voltou ao vômito. Ele voltou à escravidão do império satânico. Amados, esta é uma passagem que nos mostra como é que é voltar ao vômito. O Sansão voltou ao vômito. A Bíblia diz: quando nós temos Jesus, mas nós seguimos a Jesus, mas deixamos Jesus, deixamos de congregar, deixamos de servir a Deus, deixamos a palavra e caímos no mundo, é como cão que voltasse a vômito. E o Sansão aqui em Juízes 16, ele voltou ao vômito, porque saiu do caminho de Deus, obedeceu, deixou o coração dele nas mãos do mundo, nas mãos de uma mulher. O mundo entrou. Como é que o mundo entrou ao Sansão? Pela Dalila. Há algum mal apaixonarmos? Não, não há, amado. Não há nenhum mal em apaixonar-nos. Há algum mal um crente casar? Não, amados, não há. Mas desde que faça, buscando o poder de Deus, buscando a sabedoria de Deus, buscando a permissão de Deus, para que seja o homem ou a mulher certa, para que seja no tempo que o Senhor assim disser, para que tudo tenha o selo de Deus. Mas quando nós fazemos deliberadamente, estamos a ser guiados pela carne, pelo desejo da carne. Eu estou muito apaixonada por ele. Ele é um gato. Ele é um avião. Amados, quando nós estamos a deixar a carne nos conduzir, olha, então é a carne que nos vai amparar. Nós vamos produzir o fruto da carne. E então o Sansão produziu o fruto da carne. Não foi fruto do Espírito Santo, amados. Não foi fruto do Espírito Santo que o Sansão produziu. E muitos têm sido assim. Por isso é que Deus disse: há muita água parada, há muita videira seca nas minhas igrejas. Água parada. Porque é assim, Sansão. Sansão.
E o que é que aconteceu? Quando chegou o tempo certo, Deus moveu o moinho no Sansão. Assim vai ser com você ou com todos aqueles que têm negligenciado a chamada de Deus, para Deus endireitar as veredas, para que Deus livre do inimigo. Deus está a ver, amado. Deus vê os inimigos que nos tirando, amado. Ele vê, nós não vemos, mas Ele vê. E por que que nós continuamos a argumentar contra Ele? Por que que nós continuamos a questionar? Por que que nós continuamos a porfiar? Por que que nós continuamos a fazer coisas que mais ninguém consegue, nem mesmo a palavra que pregamos para ti, e você diz, eu creio sim, eu creio, mas não faz nada que a palavra te está a dizer para fazer. Você vai ver, você vai concluir que aquilo que o Sansão passou não é diferente daquilo que você vai passar se você não ouvir o que Deus está a dizer hoje. Amado, isso é sério. Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus nos ama. Deus não quer ver tristezas nos nossos rostos. Deus não quer ver lágrimas nos nossos rostos. Quando nós estamos tristes, Ele também está triste. Quando nós estamos abatidos, o Espírito Santo também se abate. Quando nós estamos cansados, Ele nos encoraja, porque Ele sabe que se nós seguirmos no fluir do Espírito Santo, da videira, da palavra, Ele sabe que a glória, o fruto do Espírito que nós vamos produzir é a glória dele. E quando nós vencemos, a vitória vem que é dele. Nós vencemos é porque o céu venceu. Então o céu vence sempre, amado. O sol está sempre a brilhar. Há sempre estrelas no céu. Mas quando na nossa vida nós compactuamos com o inferno, ou com portas largas, ou com o mundo. Quando eu digo no mundo, nós fazemos tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus e priva a Deus de nos salvar. Mas se a alma dele tem prazer em nós, se o nosso nome está no livro da vida, ele vai vir atrás. E amados, ele nos dá tempo para nós nos arrependermos. Para nós não dizermos, Deus não avisou. Ele avisa, amado. Ele vai te conduzir para um canal de uma rede social em que você tem. Vai trazer a pregação para você ouvir. Nosso Deus é tremendo. Nada acontece por acaso, amado. Não é por acaso que você entrou na minha live hoje. Não é por acaso que você entra na live do outro pastor ali, do outro pastor ali, do outro pastor ali, e às vezes de uma criança que está a pregar. Não é por acaso. Deus, quando quer salvar, Ele move o moinho. Ele é quem faz o caminho. Ele é quem prepara. Ele vai nos direcionar para onde Ele sabe que nós vamos ouvir o chamado dEle. Para que nós nos quebrantar o nosso coração, para trazer temor no nosso coração, na nossa vida. Amados, eu não estou a ver nada aqui, missionária Marlene, se tem visto comentários, vai me ajudando, vai comentando, amada, todos que estão a entrar, sejam bem-vindos, louvado seja Deus pela sua vida, amados. Se tem algum comentário com relação à elegância espiritual, se querem saber como atingir, se não estão a perceber, digam que eu explico melhor o que é isto de elegância espiritual. O Sansão, ele tinha elegância espiritual. Ele atingiu um nível de santidade que agradou a Deus. Deus o protegeu e revestiu de toda a armadura. E ele tinha a armadura de Deus como nos cabelos. As tranças que ele tinha eram 7 tranças, o número de Deus, o número de Deus. Então ele tinha o favor de Deus, ele tinha a mão poderosa de Deus sobre ele. Mas o que aconteceu? Ele entregou isso na mão do inferno. Ele entregou isso na mão da Dalila. Ele entrou pela porta larga, não protegeu o seu coração com um amor mundano, não teve o discernimento de Deus, não pediu proteção de Deus. Ele estava na sua vaidade, porque ele tinha o poder de Deus com ele nos cabelos. Mas, amados, enquanto nós não andamos com a excelência espiritual de jejum e oração e vigiar para que o inimigo não entre pela nossa vida,
se nós não tivermos, nós podemos fazer jejum, nós podemos orar, mas se nós não vigiarmos e vigiar, se nós não nos santificarmos, estarmos em obediência, amados, nós temos brecha na nossa vida. O inimigo vai entrar por essa brecha. A brecha que o Sansão tinha na vida dele é a vaidade. A vaidade, porque Deus era com ele. Amados, Deus me disse, eu já preguei aqui, Deus disse, todos vós sois vaidosos. Todos. Deus disse que todos nós, quando vemos que Deus está a operar em nós, todos nós nos envaidecermos. Mas nós temos que controlar a vaidade pelo poder de Deus que está sobre nós, pela glória de Deus que está sobre nós, porque a glória dele ele não dá a ninguém. Ninguém vai roubar a glória dele. E não só, ele nos deu um espírito de moderação para que nós controlemos os nossos sentimentos, nossos pensamentos e tenhamos controle, autodomínio sobre os nossos sentimentos para não pecarmos contra o Senhor. E o Sansão, ele não tinha o autocontrole, não tinha o autodomínio. Nós vemos, se você for ler Juízes 16, quando a Dalila lhe perguntou que ela queria descobrir o segredo dele, ele poderia ter dito a ela, eu te amo de todo o meu coração, mas a minha relação com Deus, eu não admito que tu interfiras. A nossa relação com Deus, amados, é privada. Nós pregamos, revelamos muita coisa da nossa relação privada com Deus, porque Deus nos colocou para servir. Deus nos dá para dar. Deus nos dá a nós, é aquilo que Deus diz, nós somos aquele que está na posição de liderança, é o corpo, e aqueles que vêm receber são os membros. Então o corpo tem que partilhar com os membros para que a videira, para que a cabeça, que é Jesus Cristo, conforme ele for dando e for derramando do óleo da unção, que essa unção entra pelo corpo e também vai para os membros, para que todo o corpo, de cabeça aos pés, esteja revestido, fortalecido no Senhor. Então o Sansão ali, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Ele tinha que proteger. Como corpo, ele tinha que proteger. Se ele ao amar, ele sabia que os filisteus eram os inimigos dele. Então ele estava debaixo do fogo. Ele estava constantemente em guerra, constantemente a matar o filisteu, a promover os direitos humanos, mas ele tinha que, nós sabendo que nós estamos debaixo do fogo, nós temos que nos resguardar. Nós temos que saber aquilo que nós dizemos, o que vai facilitar, que vai promover os direitos humanos do povo. Nós também temos que saber guardar aquilo que Deus não quer que nós guardemos, porque o inimigo pode aproveitar nesta altura e roubar a nossa bênção e nós perdermos. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse 3, acredito que está em versículo 12, vão lá ler, guarda bem aquilo que tu tens, para que não te roubem. Então nós temos que guardar aquilo que nós temos. O que é que nós temos, amado? Temos que guardar o nosso coração. E o Sansão não guardou o seu coração. E a brecha estava ali, o inimigo entrou através da Dalila, que foi um vaso na mão dos filisteus para roubarem a força de Deus, para roubarem a honra de Deus. E quando ela cortou-lhe os cabelos, o Sansão cuidou que Deus ainda estava com ele. Mas não. Como é que ele viu que Deus não era com ele? Porque ele já não tinha forças. E assim é você, que não tem ouvido a Deus, que tem dado ouvido ao mundo. Salmo 1, você tem andado no mundo, a viver segundo o conselho do mundo. Não busca conselho na palavra, não busca o conselho através do pastor, não busca o conselho ali e ali, para que Deus possa te guiar, para que você seja conduzida pelo Espírito de Deus que clama Abba Pai. Você então está a ser tal qual como Sansão. O Sansão entrou na roda do escarnecedor, o Sansão entrou na bicharada quando ele se envolveu com a Dalila, e ele pagou caro pela consequência. Ele ficou água parada. Quando o Espírito Santo saiu dele, quando Deus saiu dele,
o Sansão secou. Água parou. O rio de água viva já não fluía de Deus. Sejam bem-vindos, amados, todos que estão a entrar agora. Sejam bem-vindos. Estamos a falar de elegância espiritual. E eu estou a dar aqui o exemplo de que o Davi... o Davi também. Andei a meditar no Davi, por isso que ele está na boca. O Sansão tinha a elegância espiritual de Deus, mas perdeu essa elegância e ficou água parada, porque saiu fora da vontade de Deus devido à vaidade, pelo dom, pelo poder que Deus lhe tinha dado. E então ele ficou água parada. E nisso, quando ele saiu fora da vontade de Deus, ele ficou só. Por isso é que todos aqueles que podem ter Deus, mas estão a operar fora da vontade de Deus, estão água parada. Mas convence-se que tem Deus. Mas neste ano 2026, Deus vai se manifestar a todos, amados. Deus vai se manifestar a todos. Deus diz, há que haver o reavivamento. Quer seja na igreja coletiva, quer seja na igreja individual. Já começou a haver mudanças na igreja coletiva. Damos glórias a Deus pela igreja católica, que o moinho andou, amados. Glórias a Deus, amados. Isto é algo inédito no mundo. A igreja católica que todos esses anos, séculos, a viver debaixo da idolatria de Maria e homossexualidade. Amados, quando isto é fechar a porta, o novo Papa fechou brechas. Havia brechas, buracos grandes que estavam na igreja católica, que esse novo Papa fechou essa brecha. E é para quê, amados? É para darmos glórias a Deus. Por quem fez isso, amado? Foi Deus. Foi Deus. Deus me levantou para pregar contra a igreja católica, para que haja reforma. E o Papa ouviu. E quem é que fez o Papa ouvir? Fui eu. Eu só preguei, amados. Eu só preguei porque é minha obrigação. Se eu não pregasse, quem é que iria para o inferno? Sou eu. Quem é que iria parar a barriga da baleia? Sou eu. Então é minha missão. É minha obrigação. É minha rude cruz. Eu é que tenho que carregá-la. Então eu fiz a minha parte. Mas o Espírito Santo faz a maior parte. É Ele quem cumpre tudo em todos. E neste ano 2026, aquele que não obedeceu, que não ouviu a voz de Deus, neste ano 2025, em ano 2026, Deus vai empurrar a carroça. Deus vai trazer um reavivamento tão grande na tua vida. Eu oro para que você não esteja no pecado, como o Sansão estava. Porque quando o reavivamento chegou ao Sansão, doeu-lhe e lhe matou. Doeu-lhe e lhe matou. Por quê? Porque ele já estava cego. Arrancaram-lhe o olho e ele estava, ao invés de ser Deus, Deus estava a mover o moinho do Sansão quando ele tinha os cabelos, quando ele estava na vontade de Deus, quando ele tinha aquela elegância espiritual. Mas a partir do momento que lhe cortaram a Dalila lhe cortou o cabelo, o Espírito Santo saiu dele, o moinho parou. A água viva de Deus para ele já não, a videira secou, o moinho parou. E quando quando os cabelos começaram a crescer, Deus deu-lhe uma chance. Deus disse, eu vou mover o moinho. Eu vou mover o moinho. Por quê? Porque quem é que estava a mover o moinho dele? Era o inferno, eram os filisteus. Ele estava a mover o moinho. Andava de roda a mover o moinho. Deixa-me ver onde é que está esse versículo. Aqui, então, acho que está no versículo 21. Veja o versículo 21 de Juízes, capítulo 16. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, fizeram-lhe descer a Gaza, amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Aí, ele estava a mover o moinho de quem? Do inferno. E quem é que estava a fazer? Quem é que ele estava a conduzir? É o inferno. Está a mover, voltou ao quê? Aos vômitos. Ele voltou ao vômito. Mas Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia. Deus permitiu que o cabelo dele crescesse de volta. Deus poderia lhe ter rejeitado, certo?
mas Deus não rejeita ninguém. Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, amado. Deus não, por mais pecado que você cometa, Deus não te vai abandonar se você decide se arrepender, se você decide entregar a tua vida mais uma vez para que Deus seja o Senhor, se você decide entregar a tua vida mais uma vez para honrar ao Criador, Ele não te rejeita. Ele não te rejeita e Ele não rejeitou a Sansão. E aí, quando o cabelo do Sansão cresceu, o que é que ele disse? Vamos ver aqui no versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. Já viu? Estão a escarnecer de Deus, do servo do Senhor, que o Senhor não esqueceu, que a alma do Senhor ainda continuou com prazer. O Senhor se entristeceu, o Espírito Santo se afastou do Sansão, afastou, mas o Senhor não o abandonou. Os olhos do Senhor continuaram no Sansão, continuaram a encorajar-lhe, continuou a falar com ele, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Então você, amado, este ano, antes que passe 2025 para 2026, se arrependa. Se arrependa. Se você ouviu a palavra durante esse ano, o Senhor falou contigo, mas você ainda não se disponibilizou para obedecer a palavra, e você sabe, você tem consciência de que você está no pecado, você está a pecar contra o Senhor, se arrependa. Não entre o novo ano com a carapaça do inferno. Não entre no novo ano com o pecado. Deixa a velha vida em 2025. Entra 2026, o novo ano, com uma nova carapaça, amado. Com a carapaça de santidade de Deus. Cubra-se com a capa. Tira a carapaça e cubra com a capa de Jesus Cristo, com a unção de Deus, para que você tenha uma excelência espiritual que agrade a Deus, para que o teu cheiro, quando você orar ao Senhor, o teu cheiro, a tua oração chega com um cheiro suave ao trono da graça de Deus, para quando você orar, para quando você louvar e adorar a Deus, a tua adoração, as palavras que saírem da tua boca, saírem como um cheiro suave e ministram o coração de Deus, e o Senhor te leve para um novo nível de intimidade com Ele, amados. É nessa intimidade com Deus que nós descobrimos segredos que nem mesmo os nossos pastores, nem mesmo a apóstola Ana, nem mesmo os outros apóstolos pregam, e você é liberto. Você é verdadeiramente mais liberto quando você tem aquela intimidade com Deus. Amém, amados? E aqui o Sansão, ele voltou, enquanto o inimigo preparou um outro laço para ele mover um moinho de inferno. Deus preparou outra coisa para o inimigo. É Deus quem nos vinga. A última palavra é sempre do Senhor. Então, no versículo 26, então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Ele estava cego. E ele então disse: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. O inimigo preparou um caminho, Deus preparou o outro. Ora, esta casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão a brincar. Sansão não estava a brincar. Eles estavam por Sansão a brincar, mas Sansão não estava a brincar. Sansão estava em conexão com Deus. Sansão pediu a Deus uma última petição e Deus lhe concedeu a graça. Se eles soubessem, se o inferno sabe quem é Deus, mas aquele que se deixa usar pelo inferno, se soubesse quem é Deus, não se deixaria contaminar, não se deixaria cobrir de trevas, temia Deus, amados. Vamos temer ao nosso Deus Todo-Poderoso. E então Sansão, no 29, Sansão abraçou-se, pôs Sansão as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Durante o tempo que o Sansão esteve ao serviço de Deus, ele não matou tantos filisteus que eram inimigos de Deus. Ele não matou tanto assim, como só naquele dia, toda aquela bancada dos filisteus inimigos de Deus, ele matou só com
a derrubar aquelas ombreiras todas. Então seus irmãos desceram toda a casa do seu pai e tornaram e subiram com ele e sepultaram entre Zorá. Então assim julgou Deus a Israel. Ele serviu a Deus pela última vez, mas em excelência, em elegância espiritual. Ele disse: Senhor, nem que seja a última vez que eu te sirva, mas conceda-me essa graça. E Deus concedeu. Então, amados, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós fazemos planos, nós preparamos caminhos, nós, amados, tanto plano fazemos para a vida. Você não tem planos, amados? Eu tenho muitos, mas todos os meus são no Senhor, porque é o Senhor quem os fez. Bendito seja o nome. Bem-aventurado é aquele cujo Deus é o Senhor, que o Senhor traça os caminhos e ele anda pelos caminhos do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, entregue a sua vida a Jesus. Consagre a tua vida a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando consagramos a nossa vida a Ele, quando ouvimos a voz de Deus, quando nosso coração predispõe a sujeitar a Deus, amados, o inimigo bem pode pelejar. Mas ele chega sempre tarde, porque Deus é um Deus que não muda, mas ele muda de estratégias para confundir e desbaratar todos aqueles que querem confundir e desbaratar os filhos de Deus em quem esperam no seu Deus vivo, em quem esperam o seu Deus vivo. O Sansão, o inimigo pelejou contra Sansão, mas Deus não o abandonou. Deus tinha que se retirar porque ele caiu no engodo, ele não protegeu o seu coração. Então, durante esses anos todos, Deus tem falado para você: proteja o teu coração. Você não tem protegido o teu coração. Você tem andado a ouvir conselhos de amigos e esses, e você gere a tua vida pelo conselho do amigo, pelo conselho de roda de escarnecedor, pelo conselho daqueles que até falam mal de Deus para ti mesmo. O Deus que você crê, mas você come com eles, você bebe com eles, você faz tudo com eles. Quando a Bíblia diz: com os tais nem sequer comais, Deus quer que você despreze-os? Não. Deus pura e simplesmente não quer que você contamine, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Nós abandonamos as pessoas? Não, amados. Nós não abandonamos as pessoas. Nós deixamos de falar com as pessoas? Não, amados. Mas nós deixamos de conviver com elas. Nós deixamos de sentar, comer e beber e dançar com elas, porque lá é roda de escarnecedores. Lá é roda, é lugar que blasfema do Deus vivo. E Deus, a tua alma vai ser abominada por Espírito Santo. O Espírito Santo vai se afastar de toda vez que você entrar num lugar em que há blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você não tem ouvido a voz de Deus esses anos todos, amados, prepara que no ano 2026 o Senhor vai te parar. O Senhor vai te parar. Porque o ano 2026 em diante começa o ano do reavivamento das igrejas. Começa o ano de ver, quer igreja individual, quer igreja coletiva. Eu quando digo igreja coletiva, é a congregação dos santos. Eu quando digo igreja individual, é cada um na sua casa e Deus por todos. Deus vai abanar, amados. Deus vai mover o moinho, porque as igrejas do Senhor não estão a produzir fruto do Espírito Santo. E você acha que Deus te vai deixar escarnecer? Jesus Cristo, o amante das suas igrejas, o noivo da sua igreja, ele não vai trabalhar para haver mudança. Ele não vai trabalhar para haver reavivamento. Ele não vai trabalhar para tirar trevas, remover trevas das suas igrejas, remover fornicação, prostituição, tudo quanto é pecado que entrou pelas igrejas de dentro. Ele não se deixa escarnecer. É o sangue dele que foi à cruz do Calvário, amado. É o sangue dele que derramou. É a carne dele que foi moída. É a cabeça dele que foi coroada, escarnecida. É o coração dele que foi decepcionado, entristecido pelas afrontas. Ele sujeitou as injustiças. Você acha que ele vai se deixar escarnecer? Não, amado. Antes que você se entregue a Satanás, ele vai te dar mais uma oportunidade para que você entre na vontade dele. Antes que você decida confessar Satanás como teu Senhor e Salvador, ele vem em teu socorro, ele vem em teu resgate, porque ele está a ver que não é você, ele está a ver que há indução. Mas quando ele vê que é vontade própria, que é vontade da carne, amado, vai te doer como doeu Sansão. Vai te doer como doeu Sansão.
Porque Deus vai, quando Deus começar a pôr o moinho a funcionar, a mover. Se o teu moinho parou, ou seja, se você parou, deixou de servir a Deus, se foi por tristeza, o moinho não vai doer tanto quando Deus começar a pôr a moer. Porque sabe, a tristeza paralisa o crente, amados. A tristeza paralisa o crente. A tristeza põe o crente fora da igreja. A tristeza tem muitos efeitos colaterais negativos na vida de qualquer pessoa. E Deus sabe qual é a origem dessa tristeza, melhor ainda do que nós que sofremos essa tristeza. Então, quando Ele puser o moinho a mover, não vai doer tanto, até vai trazer alegria, porque nós vamos ver a glória de Deus. Se o moinho parou, porque você sofreu uma injustiça muito grande, e você não conseguiu sair da depressão, você está a viver na opressão, Deus entende. Ele vai trazer a cura divina para você, para que a videira, ele vai trazer reavivamento para que você receba a água viva e o moinho comece a andar, para que você produza fruto do Espírito. Isso não vai doer, muito pelo contrário, é uma honra muito grande. Você vai sentir que você foi curado, você vai dar muitas glórias a Deus. Mas aquele pela qual empacou, que o moinho parou por causa da vontade da carne, por causa do amor ao mundo e toda a sua glória, como foi o Sansão, então você prepara. Quando Jesus começar a fazer o moinho andar, vai doer. Você vai chorar. Você vai gritar. Sabe por quê? Porque a alma está com gangrena. É muito pecado. É muito acã que está dentro. É o mundo todo dentro do coração. Dentro, as vestes estão muito sujas do pecado. Elas não estão só castanhas. A cor do pecado é castanha, uma de lama. E quando uma semente está coberta de joio, é preto, é luto, é morte. Todo pecado tem como consequência a morte. Mas há pecado que é contra a santidade de Deus, há pecado que é contra a soberania de Deus. O pecado contra a soberania de Deus envolve também blasfêmia. Deus não perdoa. Mas lá em Romanos capítulo 9 está escrito que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter. Então, quando Ele decide ter misericórdia de alguém, amado, se o teu pecado for muito ruim, se o moinho parou, o moinho é você e eu, é o templo de Jesus Cristo. Se parou por causa do pecado da nossa vontade, nós fomos ao mundo, nós fomos à lama, porque o mundo, o mundo nos agradou. Nós abrimos o coração para abraçar o mundo. A Dalila foi o mundo. O Sansão abriu o coração, abraçou a Dalila. Recebeu do coração, corpo e alma, espírito. A Dalila entrou, o Espírito Santo saiu. Amados, Deus não vai entrar em você enquanto você não esvaziar. Vai doer. Vai doer, amados, porque Deus até para curar essa gangrena que está em você, vai doer, você vai gritar, você vai espernear, mas Deus vai te segurar porque o moinho vai ter que andar. O moinho vai ter que mover. Vai mover de que maneira? Porque se não mover, Deus vai terminar a tua vida, porque Deus não te vai perder para o inferno. Mas vale 1 minuto na presença de Deus do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. Se você der lugar a Deus, para Deus trabalhar com você, você verá a glória de Deus. Você rirá, você glorificará o nome do Senhor. Você testemunhará para o Senhor. Mas se você não der lugar ao Senhor, o Senhor prefere terminar a tua vida aqui e para recolher você no seio dele, para não perder você para o inferno, porque teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, amado. Aleluia, amado. Prepara, porque o novo ano o moinho vai mover. O novo ano, a carroça vai andar. O cavaleiro branco vai pôr a carroça a andar. Onde é que nós encontramos o cavaleiro branco, amado? Está aqui em Apocalipse 19, versículo 10, 11. 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Já viu? O que estava sentado sobre ele, eis o cavalo branco. Jesus me disse: eu sou o cavalo branco, e vocês são as minhas carroças. Eu puxo por vocês.
Se ele não puxar por nós, amado, a carroça, quando parte, a carroça, o que é, amado? É o arado. É o arado, amado. É o arado. Se a carroça, quando parte, o arado quando parte, se Deus não puxar por nós, vamos ficar ali. Quem é que nos levantará? Quem é que nos ungirá? Quem é que nos abençoará? Quem é que nos livrará? Amados, então se você não pegar no teu arado e vier após Jesus, você não vai se suster. Você não vai se suster, amado. Deus seja louvado, bem-aventurados são todos aquilo que ele me disse. Eu vou repetir a profecia que ele me disse. Foi quando? Foi no dia 26, às 19 horas e 18, a preparar para fazer mais uma live. Ele disse: feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Então você, seja um bem-aventurado. Ouça a palavra do Senhor. Faça um autoexame de 2020 que você me tem ouvido, pelo menos no Ministério Apostólico Arajanchani, Igreja Evangélica Apostólica Arajanchani, sou eu. O Senhor declarou este ministério, o nome desse ministério é Igreja Evangélica Apostólica Arajanchani. Ela ainda não está regularizada porque os governantes, o Senhor disse, eles são Nabucodonosores. Então não resistaram à igreja, porque tem que ir por outras vias. Mas eu não quis ir por outras vias, porque o Senhor disse que ele não é uma associação. Ele disse: eu sou igreja, eu não sou associação. Para você regularizar a igreja, registrar a igreja em Portugal de uma forma mais fácil, você tem primeiro que ser associação de caridade. Jesus disse: eu não sou associação, eu sou igreja. Eu sou Assembleia de Deus. Então, Deus não permitiu que eu resistasse como o ministério, como associação. Por isso é que nós não estamos registrados oficialmente. Mas a igreja continua a andar, porque Deus não permite que a igreja feche. Os portões do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. Enquanto ele está no controle, enquanto ele está no barco, o barco move. Enquanto a videira está a arrojar a seiva, o moinho vai andar, porque rios de água viva fluirão. Enquanto nós continuarmos a dar lugar a Deus, ele vai operar. Enquanto nós estivermos a fluir nesse rio de autoridade de Jesus, fruto do Espírito Santo, a glória de Deus nós vamos ver. Então, por isso é que você vê, se for investigar ali, não está registrado. Mas eu já resistei à instituição social e humanitária do nosso ministério, e no tempo certo vamos então arrancar. Quando Deus disser, o importante é que o vaso está preparado. Quando chegar o momento certo, o Senhor começa então a encher o vaso. Você entendeu o que é a elegância espiritual, amado? Eu oro para que você tenha entendido o que é a elegância espiritual. Se você não se encheu do azeite durante o ano, pelo menos todos aqueles que desde 2020, que o Senhor me levantou para profetizar, quer as igrejas, quer os governantes, quer meus familiares e muitas outras igrejas individuais, que o Senhor disse-me mesmo para usar as redes sociais e profetizar. A palavra que o Senhor usou para mim eu disse: o Senhor, mas ninguém vai ouvir. Eu, se for falar ao Jorge Tadeu e pedir a este, pedir aquele, e disser, ninguém vai acreditar em mim. O Senhor então me disse: nos tempos de Moisés não havia redes sociais. Tu tens redes sociais, use-as. Aí, amado, começou o meu dilema. Como é que eu posso ir à rede social e falar aquele, com nome? Porque o Senhor me disse: se você não disser um nome, a igreja vai receber como normal, é a palavra que está. Mas se você disser o nome aquele vai saber que eu quero que ele saiba que ele está fora da minha autoridade, que ele não está a receber a seiva, que ele está fora da borda do rio da minha autoridade, que ele tem que se arrepender, porque senão vai morrer. Porque quando nós saímos fora do barco, amado, quer dizer que é o outro que nos está a conduzir. Nós podemos estar a fazer tudo bem,
Podemos estar a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a vontade, de acordo com a palavra. Mas se não é aquilo que Deus disse para nós fazermos, nós estamos fora da vontade de Deus. E o corpo de Cristo está assim. Por isso é que ele disse, outra vez ontem, a videira nas minhas igrejas está seca. Porque estão a operar, estão a fazer a palavra, pregam a palavra, mas estão a fazer tudo fora da vontade de Deus. Então, é ele quem sabe. Eu é que sei, eu não conheço as igrejas, amados. Eu não conheço quem é quem. Eu não estou na casa, mesmo dos meus familiares. Eu não estou nas suas casas. E eu lá sei se estão a pecar contra o Senhor ou não. Aliás, muitos deles eu tinha em alta conta. Aliás, muitos deles eu até estava à espera que me corrigissem. Ali. Até que o Senhor me disse que eu tenho que, se foi ele quem me chamou, ou se é tal pessoa quem me chamou. Porque eu tirei os olhos do Senhor, estava a pôr olhos em certos servos que eram mais crescidos, eram mais idôneos do que eu achei eu. Não é? Isso não é ser humilde, mas é ser verdadeira, é mesmo verdade. Então, amado, desde 2020, se aqueles que estão a ouvir têm acompanhado e sabem que palavras têm ido de encontro à necessidade, mas não têm mudado de atitude, não têm mudado de pensamento, o sentimento continua igual, não perdoam e não fazem isso, não mudaram, então prepara, porque você não produziu fruto do Espírito Santo. E se você não produziu fruto do Espírito Santo, a videira, a palavra está seca em você. O azeite está apagado. Tal como as virgens loucas. As 5 virgens loucas. Está apagado. O primeiro amor não está lá. Deus se conformou com isso? Você se conformou com o mundo. Mas Deus não se conformou com isso. Porque Ele não se deixa escarnecer. O sangue dele não foi derramado em vão. Foi por mim e por você. E se aqueles que entraram no mundo por vontade própria, ele vai fazer o moinho. Ele vai fazer mover o moinho. Ele diz, água parada não move o moinho. Mas eu moverei o moinho. Vai doer. Mas aqueles que a água parou, o moinho parou, que não foi pela vontade própria, mas pelo inimigo que pelejou e não está a vencer, ele também virá socorro para trazer reavivamento, para que o moinho comece a mover, para que a videira que secou receba de água viva, para ter reavivamento, para que a carroça, o arado que partiu, para que continue a mover, a andar e tome posse daquilo que ele tem para nós. O que ele tem para nós, amados? Bênçãos do Abraão. Eu e você. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até mim e a você. Então ele tem prazer. Ele faz questão que essa bênção chegue a você. Ele faz questão, amado. Neste ano 2026, a bênção de Abraão vai chegar a você. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. A carroça vai andar. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. O moinho vai mover. Não é pela força não é na tua, não é na minha, mas porque eu só fui um vaso, eu só preguei, mas quem vai confirmar tudo em todos é o Espírito Santo, o autor e consumador da tua e da minha fé. Aleluia! Aleluia, amados! Nós louvamos ao Senhor pela sua bondade. Nós desistimos dele, ele não desiste de nós. Obrigada, Senhor, pelo teu tempo. Obrigada pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia. Você fecha os teus olhos. Ore agora ao Senhor. Entrega a tua alma ao Senhor. E contemple a beleza. Contemple a misericórdia do Senhor, amado. Ele é tão misericordioso. Nós cometemos tantos erros. Nós porfiamos tanto. Eu peço perdão. Nós porfiamos tanto com a palavra, com Ele, que é detentor de toda a sabedoria.
mas nós constituímos sacerdotes diante dele. Nós porfiamos, nós argumentamos. Muitos de nós somos idôneos da fé. Nós conhecemos a palavra, já temos intimidade com ele, mas nós não mortificamos os membros para os nossos pecados. Nós não largamos o pecado, não largamos o orgulho. E a todo tempo, amados, ele pagou o preço por nós. Ele não olhou para a sua vontade. Ele não olhou para aquilo que ele sentia, a dor na carne rasgada. Ele não olhou para aquilo que ele ouvia, as blasfêmias contra ele, estando ele na cruz. Ele perdoou. E nós, amados, nós não perdoamos o pecado de um irmão. Quanta tristeza é essa, não é, amados? É muita tristeza, amados. E a todo tempo, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê em Jesus Cristo, você crê que a palavra dele é viva, eficaz e prospera para tudo quanto é enviado. Se você crê que há poder no nome de Jesus, e se você crê que se você crê, você verá a glória de Deus. Não passe o ano 2025 para 2026 sem perdoar o teu irmão. Perdoa, amado. Perdoa como Jesus Cristo perdoou. Eu sei que quando nos magoam, dói muito, entristece o nosso coração, nos deixa para baixo, mas o Senhor está a ver, amado. Ele está a ver a tua dor, ele está a ver o teu sofrimento, ele está a ver a tua tristeza, ele está a ver a tua mágoa. Mas ele também tem um caminho para te exaltar, para te levar, para te levantar, para te colocar num alto retiro. Ele quer te ajudar. E como você não tem ouvido a ele, você tem continuado com mágoa no coração, você odeia o teu próximo, você prepara a astuta cilada do diabo para vingar-se do teu próximo. E ele também ama o teu próximo. Ele também ama aquele que te magoou. Então ele não vai permitir que você pague o mal com o mal. Ele vai te parar. Então ele vai te parar, amado. Neste ano 2026, ele vai te parar. Ele vai te parar para que você o ouça. Ele vai te parar para que você o receba. Ele vai te parar para que você experimente o amor dele. Ele vai te parar para que você saiba quão bom tu és. Quão bom ele é, amado. Ele vai parar para que você lembre que se você fizer a palavra dele, que se você ouvir a voz dele e obedecer, ele quer que você experimente a bondade de Deus. Ele quer que você o louve e cante glórias a ele e dizer a ele: quão bom tu és, Senhor Jesus, quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Ele quer que você olhe o tempo todo que você não ouviu a voz dele, que você sofreu em vão. Ele quer que você faça uma retrospecção do ano desde 2020 que você me tem ouvido, mas que você não tenha obedecido, que você tenha vivido uma vida de sacrifício e não tenha recebido a bênção dele. Você tem recebido a bênção do inferno, não é dele, porque o diabo também nos acomoda para nós ficarmos na vontade dele. Ele quer que você, quando receber a bênção do poder de perdoar o pecado de um irmão, ele quer que você experimente a plenitude da graça de saber a doce, quão bom é perdoar, amado. Quão bom, é um sentimento tão bom, é um sentimento que nos traz paz, é um sentimento que traz harmonia. Perdoar o pecado de um irmão é um sentimento sem igual, amados. Se o mundo todo entendesse o poder do pecado e perdoar o pecado, haveria mais amor no mundo, amados.
não haveria guerras, não haveria crimes, não haveria injustiça, não haveria tanta coisa que nós vemos, não haveria fome, amados, não haveria desigualdade. Há tanta desigualdade no mundo, amados. Não haveria, uns são ricos, outros são pobres. Não haveria tanta coisa que nós vemos, não haveria falta de misericórdia. Tanta coisa que nós vemos no mundo que é injusto para com o ser humano. Não haveria genocídio, não haveria mentiras, nem na família entre casais. Não haveria tanta coisa se nós aprendêssemos o poder da misericórdia, se nós aprendêssemos o poder de libertar o perdão. As almas, nosso coração é sarado quando libertamos o perdão. O nosso coração encontra paz quando nós libertamos o perdão, amados. O nosso coração encontra sossego. O nosso coração encontra luz. O nosso coração encontra harmonia quando nós perdoamos o pecado de um irmão. Quando nós perdoamos o pecado do irmão, nós saímos das trevas e experimentarmos o amor do Pai. Nós saímos das trevas e entramos na luz. Nós saímos da escravidão, das maras invisíveis, mas reais do inimigo, e entramos no alto retiro com o Senhor. E é isso que eu venho te exortar hoje, a encontrar a elegância espiritual. A elegância espiritual é seguir a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Um bem-aja, amados. Eu oro para que o Senhor te abra os olhos da mente e te dê a revelação deste tópico, que não é limitado a isto que eu preguei. Mas se você examinar as Escrituras, esse tópico te vai levar além. Você pode agarrar nele e pregar sobre ele numa outra vertente. E você vai descobrir o poder da elegância espiritual. Aleluia. Senhor Todo-Poderoso, seu Santo Espírito, nós sem ti nada somos. Nós estamos na terra, estamos nos cabelos dos teus pés. Eu oro, Senhor, para que todos os moradores da terra entendam que nós estamos nos cabelos dos teus pés. Não há força, não há capacidade em nós para tocar nas vestes do Senhor, estando na carne, mas só saindo da carne e entrando no Espírito, só saindo da carne, entrando no sobrenatural de Deus, só saindo das trevas para operar no amor do Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem tocar os nossos corações. Toca os corações de todos os moradores da terra, neste final do ano, Senhor. Toca no coração de todas as tuas igrejas, espalhadas pelos 4 cantos da terra, para nós pararmos de blasfemar contra o Espírito Santo, contra a palavra que nós oramos, praticamos, Senhor, mas que nós praticamos fora da tua vontade. Para trazer arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Que nós arrependamos das nossas malícias. Que nós arrependamos, Senhor, do nosso jugo de servidão. Que nós nos arrependamos, Senhor, da nossa vontade. Que nós arrependamos de tudo aquilo que o Senhor sabe que nós temos estado a fazer, que está a apagar o azeite, está a apagar o candeeiro em nós e está a secar a videira. A palavra está a secar a essência do poder da palavra. Está a apagar em nós e nós não vemos, nós não temos a revelação da palavra, nós não temos discernimento da palavra e carregamos as nossas Bíblias, vamos para a igreja e cuidamos que somos santos. E a tua igreja, como tu dizes, Senhor, a videira está seca. Oh, Senhor, é para mover o moinho. A água está parada, como diz. Ai, Senhor, move o moinho, para que todos nós vejamos a tua glória. Nós precisamos de ti, Senhor.
Nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que somos fracos, limitados, mas em Ti, Senhor, contigo, tudo é possível. Nós queremos, Senhor, mova o moinho, Senhor, empurra a carroça, Senhor, em nome de Jesus. Faça mover o barco, Senhor, para que haja salvação nas Tuas igrejas, para que haja o mover do Espírito Santo, para que haja mais milagres, prodígios e maravilha, haja cura e libertação, Senhor, em nome de Jesus, que haja o mover do Teu amor, que não fique só nas igrejas, mas que esse amor saia para fora e transborde, Senhor, no nome de Jesus, e mais almas sejam ganhas. A vergonha, Senhor, o laço do passarinheiro da vergonha caia, Senhor, a máscara caia, e todos aqueles que se envergonhavam de Ti, Senhor, passam a testemunhar de Ti com amor, com diligência, com fervor, Senhor, no nome de Jesus. Aquele que não pregava, passa a pregar. Aquele que mesmo sendo crente, carregando a Bíblia, estava a roubar, pare de roubar. Estava a adulterar, pare de adulterar. Estava a magoar o seu irmão, pare de magoar o seu irmão. Pare de mentir, pare de tudo, Senhor. E sejamos vasos de honra nas Tuas mãos. Um verdadeiro vaso de honra. E o Senhor tem a oportunidade de transformar joio que está dentro da Tua casa em trigo, Senhor. E todos nós estejamos com vestes nupciais. Tu possas nos vestir de vestes nupciais, imaculada, como igreja amada, igreja santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que nós tenhamos a bandeira do Senhor bem hasteada, não só na congregação dos santos, mas em cada casa de cada crente, haja o nome lar, doce lar cristão, com a bandeira do Senhor bem levantada, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tudo quanto é barreira que tem constituído para que você não santifique, caia por terra agora, no nome de Jesus. Seu Santo Espírito, põe do teu poder, põe do teu sim, do teu amém, e todos aqueles que ouviram essa ministração e puseram no seu coração mudar, Senhor, mudar de atitude, entrar no ano 2026, estabelecendo o alvo de seguir a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá Deus. No nome de Jesus. Amém. Um bem-aja, amados. Deus te abençoe. E Deus abençoe também a tua casa, a tua família e todo lugar onde a planta do teu pé pisar. Que o Senhor abençoe, que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um bem-aja, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.